A gente segue na universidade, né, de Jesus. Ele continua ensinando pra gente. Ele estava ensinando as bem-aventuranças e os ais. Semana passada falou que a gente deve ter Deus por critério. Amar quem Deus ama, amar como Deus ama. E bem, Deus ama mesmo aqueles que não o amam. E hoje é a sequência natural desse ensinamento, né? O discípulo não é maior do que o mestre, por isso é como o mestre. Por isso que Jesus vai nos ensinando, né, o caminho, para que a gente também trilhe ele e para que a gente possa guiar os outros nesse caminho. E aqui vale a pena algumas perguntas, né? Tu tem levado os teus amigos para onde? Para onde tu deixa que eles te levem? A característica principal do discípulo, é aprender do mestre. Tu tem aprendido de Jesus nos evangelhos? Tem estudado a fé? Se precisarem de ajuda para cortar o cabelo, eles vão chamar um cabeleireiro, né? Mas se precisarem de ajuda com a fé, vão chamar um católico. Tu pode ser chamado? Tu pode ajudar a ensinar? Já pensou em fazer catequese de adulto, por exemplo, para aprender mais a fé? Quem é o teu grande mestre hoje? Quem é aquele em quem tu te inspira, aquele que tu sabe repetir as principais frases e ensinamentos? É Jesus ou é outra pessoa? Enfim, um católico sempre vai ser referência onde ele vive, onde ele trabalha, né? Mas se ele não conhece a fé, vai ser um cego guiando outros cegos. E aí vão os dois para o abismo. Ficamos cegos nos afastando de Deus, não rezando todos os dias, não indo à missa todo final de semana e sempre que a gente pode, não conhecendo a fé. Enfim, é Jesus que ilumina nossos olhos, né? Como a gente sabe se a gente está aprendendo o que Jesus está ensinando? Bem, a gente sabe se vai ficando parecido com ele, se vai agindo como ele age. E hoje o Evangelho nos dá então 2 critérios: o que e como a gente vê e fala, né? O que e como vemos e falamos. Por que reparas no cisco que teu irmão tem no olho e não vês a trave que está no teu? Quer dizer, a gente tem a tendência, e contra ela a gente precisa lutar muito, de ver com muita facilidade os defeitos e os erros dos outros, né? E a gente tem mais dificuldade de perceber os nossos. Se a gente começar a desculpar o outro como a gente desculpa a nós mesmos, desculpamos os nossos próprios erros, se a gente achar várias justificativas do porquê o outro errou, como a gente acha para nós mesmos, a gente justifica, por exemplo, a nossa preguiça de fazer alguma coisa e até de rezar com o nosso cansaço, a nossa falta de empatia com a falta de tempo, a nossa dificuldade em perdoar com o vitimismo, como se a gente fosse sempre as vítimas. Se agíssemos assim, a gente vai ter muito menos fofoca rolando por aí. Mas normalmente a gente age diferente. O outro sim, aquele lá é um preguiçoso, ele não se esforça, é insensível. Bem, qual que é o remédio para isso? A humildade, a oração, o autoconhecimento, a mortificação. Deus nos vê com paciência e por isso a gente precisa ver como Deus vê. Consequência disso é a segunda advertência de Jesus, a boca, e ela fala do que o coração está cheio, disse Jesus. E a primeira leitura também fala parecido. A palavra mostra o coração do homem. A nossa boca pode dar louvores a Deus ou vergonha a Deus. E a gente sabe bem disso. E por falar nisso, 2 coisas sobre a fofoca. Uma fofoca não deixa de ser fofoca só porque se começou dizendo assim, olha, vou te falar uma coisa do fulano. Não é fofoca, é só comentário. E também sobre essa ideia de fazer jejum de fofoca na quaresma. Não te faz de louco, que fofoca é pecado. E pecado a gente não faz o ano inteiro, não é só na quaresma que a gente não peca. E depois, bem, o fofoqueiro fala isso e no fim das contas continua fazendo fofoca. Olha, a santidade é caminho. E é caminho de uma vida inteira, caminho que leva para o céu. A gente não pode perder a perspectiva do céu. Como São Paulo vem dizendo, né, na segunda leitura. A morte será tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que é o que a gente vai cantar daqui a uns dias, né, na quaresma. A nossa vida ela só tem sentido à luz da eternidade. E por que a gente deixa acontecer com a gente isso também? De viver atolado nas coisas da vida, correndo feito louco, só nas coisas desse mundo e esquecendo do céu. A gente não pode nunca tirar o nosso olhar do céu, é lá o nosso lugar. Nosso padroeiro aqui, Vianney, também falou dessas coisas. Diz assim o padroeiro, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo.
porque dizemos todos os dias: Pai nosso que estais nos céus. Devemos esperar a nossa recompensa quando estivermos na nossa casa, casa do Pai. A terra é demasiado baixa, diz o padroeiro, demasiado pobre para o coração do homem. O céu pela sua imensidão, Deus pelo seu amor, são os únicos que podem preencher a infinita capacidade dos desejos desse coração, que só foi feito para amar. Enfim, pegando também aqui o embalo de Santa Teresinha, ela diz assim: a vida é a tua embarcação, não a tua morada. Por fim, entendeu tudo errado quem ouve esse evangelho e acha que não deve nunca falar nada para ninguém, porque bem, também peca, também erra. A caridade é a verdade, ela precisa ser dita, sempre com caridade. Tem muitos cegos por aí que ainda não veem. A gente deve ter em casa também. A chave para entender esse ensinamento do Senhor é entender que quanto mais perto dele, a luz, ele que é a luz, mais eu enxergo e mais eu posso caminhar na estrada certa e ajudar os meus irmãos também a seguir o Mestre. Assim viveram os santos, assim viveu a nossa mãe, e ela há também de nos ajudar a fazer o mesmo com a nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.